Bom dia, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, hoje nós iremos tratar, o assunto da lição é as últimas palavras de Cristo. Só que essas últimas palavras aqui, baseado no Evangelho de Mateus, Jesus conta pelo menos três parábolas. Dessas três parábolas, nós vamos estudar um pouco sobre duas delas. É claro que nós não temos tempo para poder esmiuçar em seus detalhes, mas eu vou procurar fazer aqui de uma forma bastante, embora resumida, mais detalhada e enriquecida, a fim de que você possa compreender o foco e o propósito de Cristo aqui. Um livro chamado Parábolas de Jesus é dito que Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele estava ali observando um casamento. E esse casamento que estava acontecendo, ele extraiu de lá uma mensagem e trouxe uma advertência para os discípulos, a fim de que através dessa ilustração ele trouxesse ou extraísse um desenvolvimento do caráter na vida dos seus discípulos, ou seja, que eles pudessem ser cristãos ou pessoas que se preparassem, pessoas que desenvolvessem o seu caráter, pessoas que na verdade estivessem dispostos a renegar-se a si próprio e viver em submissão à graça salvadora de Cristo através da pessoa do Espírito Santo. Então, o foco dessas três parábolas é isso, é esse foco, tá? Tanto a parábola das 10 virgens, a dos talentos, como depois a da ovelha e dos bodes. Então, o que ele menciona aqui com mais eficácia, com mais importância, é a questão do preparo, a questão do que você faz agora para o que vai vir depois. Em suma aqui, para a gente concluir, deixa-me fazer um contexto até interessante e curioso sobre o casamento. 10 virgens aqui é trazida para hoje como se fosse as 10 damas de honra. Né? Eram pessoas que eram colocadas ou escolhidas especificamente para um propósito de um casamento, uma festa de casamento. E essas convidadas de honra, elas tinham o propósito de ter não só as lamparinas acesas, mas ela acompanhar o cortejo do casamento. A festa do casamento naquela época funcionava da seguinte forma: a noiva ela estava à distância do seu noivo e no lugar onde ela ficava preparada, e há quem diga que o preparo para um casamento demorava-se muitos meses para com que a festa saísse de forma perfeita. E a noiva, quando ela ia se embelezar, ela passava-se muito tempo. É tanto que em nosso cotidiano, né, uma mulher quando vai se preparar, passa praticamente o dia todo no salão de beleza, uma para cuidar das unhas, outra para cuidar do cabelo, outra para cuidar do rosto, da maquiagem, enfim. É muito tempo que se gasta para isso. Na época antiga também não era diferente, só que os tempos, os dias eram muito maiores do que os nossos dias. Né? Até a festa de casamento naquela época, ela durava 7 dias. Então era uma festa muito extensa e com certeza muito alegre. Porém aqui, Jesus faz menção a essas 10 virgens. Todas elas foram convidadas de honra para esse casamento. Elas estavam ali, próximo à casa da noiva, e esperando com que o noivo fosse avisado que iria passar, a fim de que ela pudesse, com o cortejo e com as suas lâmpadas acesas, acompanhá-lo até a casa dela. Depois, quando chegava até a casa dela, o noivo com a noiva voltava novamente para a casa do noivo. E lá a festa era maravilhosa. Ou seja, havia nesse cortejo, havia músicas, havia festas, haviam danças. De acordo com o comentário cultural da Bíblia, chega a nos dar uma definição que esse momento ele era tão importante, que até se um rabino estivesse pregando naquela hora e estivesse passando o cortejo, era aberto um parêntese, ele parava o seu sermão e ia saudar o noivo ou a noiva para com que pudesse felicitar. Para aí vocês verem a importância que se tinha o casamento, uma festa de fato muito aguardada e muito alegre, e que de fato era contagiante para todos que estavam ali participando. Porém, nessas virgens que são colocadas, e aqui está falando de pessoas que são puras, observe só a mensagem de Cristo. 10 virgens puras que trajavam vestes brancas. Então, a virgindade, simbolizando pureza, ela trajava uma veste diferenciada para que elas pudessem ser vistas como convidados diferentes dos demais que estavam ali presentes. Então, diante daquela situação, o casamento acontecia logo no início, no final da tarde. Só que as 10 adormeceram. Observe, as 10 adormeceram, não foram só 5, as 10 adormeceram. E nesse sono que acontece, passa-se muito tempo. Há quem diga que uma tocha, ao ficar acesa, ela durava somente 15 minutos. E como de costume, eu que até mencionei para vocês, se as festas de casamento ela durava, se a festa do casamento ela se iniciava no início da noite,
e o noivo, de acordo com o texto de Mateus 25, só chegou de meia-noite, então passou-se muito tempo. Lógico, as tochas se apagaram. E quando se apagaram, as 5 virgens, que a Bíblia classifica como nécias, ou loucas, ou imprudentes, ou inconsequentes, sabe? São vários adjetivos que é dito de acordo com algumas traduções. As prudentes e as imprudentes. Aí você nota, a imprudência é sinônimo de agir sem noção. É um sinônimo de você agir sem maturidade, sem sabedoria, sem conhecimento. Então você nota que essas imprudentes aqui, que embora fossem convidadas, elas não se prepararam. As virgens prudentes, elas levaram azeite ao seu lado, porque caso viesse se apagar, elas tivessem suprimento para poder então se reabastecer, porque seria uma vergonha ela participar, ela ir ao cortejo e não poder estar com suas lâmpadas acesas. Como ela poderia acompanhar então o noivo até a casa da noiva se ela estivesse no escuro? Porque era um cortejo que iam muitos atrás um atrás da outra. Então era necessário que houvesse um preparo anteriormente a isso. As 5 virgens prudentes, elas estavam com as suas lâmpadas não só acesas, perdão, elas estavam com as suas lâmpadas com reserva ao seu lado. As virgens imprudentes, ela pede um pouco do seu azeite e elas não podem dar. Sabe, a lição traz a mensagem de que o azeite ele tem a significação, primeiro, do Espírito Santo e segundo, do caráter. E eu vou falar aqui de uma forma, não contradizendo o autor da lição, mas incluindo uma com a outra. O óleo sendo o azeite sendo o Espírito Santo, é o Espírito Santo que trabalha na formação do caráter. Então ele é o autor e é ele que desenvolve. É a semelhança do seu selo, né? A Bíblia fala que, na Bíblia, no livro de Ezequiel, fala que o sábado é o selo de Deus. Mas no livro de Efésios fala que o Espírito Santo é o selo de Deus. Eu particularmente parto do princípio que o Espírito Santo, ele é o autor do selo. É ele que sela a pessoa, é ele que convence a pessoa de que o sábado é um dia de observância, de guarda. Então, o Espírito Santo, ele é o selo, mas ele também é o responsável por selar a questão em relação ao sábado. E aqui, de forma específica, o Espírito Santo, ele é aplicado como azeite, mas também é responsável pelo bom caráter, o desenvolvimento do bom caráter. Ele que nos faz tomar consciência de nossas escolhas, nossas decisões, as nossas situações quando acontecem em nossos dias, ele nos abre os olhos para fazer com que o nosso caráter seja formado da maneira melhor. E o próprio livro Palavra de Jesus, e agora gostaria de aconselhar vocês a também ler o livro chamado Orientação da Criança. Ali no capítulo 31, fala sobre a formação e o desenvolvimento do caráter. Orientação da Criança é o livro, capítulo 31. E o livro chamado A Parábola de Jesus, eu queria ler com vocês na página 332, que diz assim: o caráter formado, segundo a semelhança divina, é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo, levarão consigo para as mansões celestes toda a consecução divina, e no céu deveremos progredir continuamente. Pronto. Então aqui você entende que haveria a necessidade de um preparo daquelas virgens. E o preparo envolvia o que era que estiveram sido feito, o que era que elas tinham sido realizado antes da situação. Logo, entendemos que era a formação, o desenvolvimento do caráter que trazia para aquelas virgens a condição de estarem preparadas ou despreparadas. E mais embaixo, no mesmo capítulo 25, ele fala das ovelhas e dos bodes. E nesse episódio, Jesus começa a falar daqueles que estavam fazendo as suas ações através de boas obras, através de dar de comer a um faminto, através de servir de hospedeiro para uma pessoa que não tinha onde morar. Então aqui ele começa a fazer a classificação de cristãos que agem, né? Embora, é uma coisa que é curiosa, que eu gosto de falar para vocês, que eu preciso falar para vocês, os outros também é demonstrado como aqueles que faziam, como ele chega a dizer assim: nós em teu nome não fazemos isso ou aquilo, nós não curamos pessoas, nós não fizemos milagres. Aí Cristo descreve: apartai-vos que eu não vos conheço. O fato de conhecer, eu falei para vocês em outros vídeos, envolve um relacionamento constante. A pessoa pode professar que conhece a Cristo, mas não conhece. Isso me faz entender o seguinte: eu estou aqui falando para vocês, mas vocês não conhecem a minha vida. Não sabe o que eu tinha feito antes de apresentar esse vídeo para vocês. Então Deus conhece de fato quem eu sou. Ele é o único que faz a radiografia de minha alma. Ele é o único que me conhece dentro de mim verdadeiramente.
E aqui, essas práticas desses que estariam à esquerda de Cristo e não à sua direita, é tanto que ele fala as ovelhas estariam à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aí ele dá uma bênção aos que estão à sua direita e ele amaldiçoa aqueles que estão à sua esquerda. Por quê? Nesse contexto aqui, são aqueles que praticaram as suas coisas, mas não fizeram geradas pelo Espírito Santo. Isso me faz entender o seguinte: eu posso fazer boas obras, mas com mais intenção, mais intenções. Logo, essas minhas boas obras não são feitas pelo Espírito Santo. E isso eu tenho que ter muito cuidado, sabe? Tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho realizado, ele tem que ter um propósito salvífico. Ele tem que ter um propósito beneficente para aquele que está me ouvindo, para aquele que está sendo, como é que eu posso dizer, aquele que está recebendo de mim aquilo que eu estou precisando lhe oferecer. Então, as últimas palavras de Cristo aqui foi para com que eu e você sejamos pessoas de ação, pessoas que fazem e que não falam, pessoas que de fato se preparam verdadeiramente, que buscam pela formação do bom caráter aquele tipo de caráter que o céu deseja. E aqui, finalizando, eu digo a você, todas as vezes que você for fazer escolhas, faça boas escolhas. Façam escolhas que você sente que é Deus que está falando com você. Sejam escolhas que, embora renegue a sua natureza, mas que você busque, através das suas escolhas, o caráter que enaltece o céu, que demonstra, na verdade, que você só está com os pés nessa terra, mas com os olhos no céu. Que Deus, portanto, nos abençoe e que, através dessas últimas palavras de Cristo, baseado no Evangelho de Mateus, elas possam ecoar em nossa mente, em nosso coração e nos fazer tomar decisões que nos aproximem mais de Cristo, para que, quando Ele voltar, nós não só possamos estar com o nosso azeite, com o nosso preparo, mas que estejamos no coração cheios da certeza, da convicção da pessoa do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela atuação do Teu Espírito. Te agradecemos porque temos a certeza que quando nós praticamos as obras não para salvar, mas as obras que são geradas por Ti, para demonstrar ao mundo um Deus que os ama, que nós possamos fazer, Senhor, com a dedicação do Senhor. Tira de nós, Pai, toda a soberba, toda a arrogância, não permite com que nós sejamos cristãos que demonstrem ser aquilo que não somos, mas que sejamos, de fato, pessoas de espírito e de verdade. Por isso, suplicamos que o Senhor nos perdoe quando agimos contrário a isso e permanece trabalhando em nosso coração. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, nos livra do poder do mal neste dia e guarda todos os Teus filhos que vão ouvir esta mensagem neste dia. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um bom dia de terça-feira. E se você gostar desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E que Deus nos ajude a disseminar a sua palavra para onde quer que formos. Um bom dia para você.